Diz assim as Sagradas Escrituras do Novo Testamento, Efésios capítulo 1, verso 4 e 14. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Amém? Amém. Sentem, irmãos. Vamos curvar nossa cabeça e orar. Deus e Pai, que a tua bendita graça nos dê, ó Deus, a certeza que tu estás fazendo algo bom para nossas vidas, poder confiar e esperar em tua palavra. Nos ensine, nos oriente e nos coloque, ó Deus, à tua disposição nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero tratar do tema Esperamos em Cristo, retirado, irmão, desse texto sagrado. E no verso 12, né, que diz, no finalzinho aqui, nós esperamos em Cristo. E eu quero que você, ao sair daqui nesta noite, saiba de algo que Deus está falando ao seu coração, para você entender, né, a importância do que significa a palavra de Deus para o seu coração. Meus irmãos, quero tratar dos versos 4, verso 7 e verso 8 nesta noite, chamar um pouco mais de atenção a respeito deles, o que Deus quer para nós nesta noite. Meus amados, Jesus Cristo nos escolheu nele para nós esperarmos também nele. O que nós temos que fazer em expectativa de vida é estar à disposição de Deus. Nada desse mundo pode nos desviar. E qualquer coisa que nos desviar, precisamos saber de onde foi para nós se reintegrar no envio de Deus e estar à disposição dele, irmão. Porque tudo que possa acontecer, irmãos, né, no desenrolar desta vida cotidiana, do dia a dia, na cidade de Mossoró, para nós aqui e para nós, os telespectadores, aonde eles estiverem, né? Isso é muito importante, irmãos, né? Amados, devemos em tudo, meus queridos irmãos, né, em tudo mesmo que está acontecendo, nós devemos estar atentos ao que vai rolando na humanidade, irmãos. E tudo isso nós devemos ter a expectativa de que nós aguardamos alguma coisa que haverá de se desenrolar até o fim, mesmo que nós não estejamos presentes na volta de Jesus,
mas que nós partimos sabendo que se ele não veio enquanto eu estou aqui vivo, eu virei, ou nós viremos com ele na volta dele. Isso é importante, irmão. Eu quero ver um pouco mais isso mais na frente, mas agora eu quero ver o verso de número 7, que diz o texto, que eu quero frisar e destacar para vocês. Temos a redenção pelo seu sangue, amado. No plano da salvação acertado por Deus na Trindade do Pai, do Filho amado e do Espírito Santo amado, o Filho designado a segunda pessoa para chancelar, amados, a vinda aqui, para aqui, amados, ele vir fazer o que nenhum homem pode fazer. Nenhum homem nascido sob a égide do pecado pode fazer. Nenhum homem que falhou desde o primeiro até hoje, nenhum tem a capacidade e habilidade para a habilitação para livrar o outro. A gente pode livrar assim, né? De ser afogado no rio, né? Ser livrado de uma tempestade qualquer, ser livrado de um acidente, alguma coisa. Mas em relação ao cerne da vida, ninguém. Somente um. E este um foi o Senhor Jesus Cristo, irmãos, que veio, amados, para fazer uma coisa muito importante. O que foi que prejudicou o homem que o leva para o inferno? O pecado. Depois ele veio remir o homem do pecado. Ele veio remir o homem do pecado. E veio muito mais. Fazer isso e garantir a ele a vida eterna. Você acreditando que eu sou enviado de Deus, que eu vim para resgatar, para remir, para fazer a redenção sua, você está garantido que ele venha, ou que não venha, ou que você vá, você estará salvo. Vou ver isso um pouco mais na frente. A terceira coisa, no verso 8, que eu quero chamar a sua atenção. Olha, amados, veja a importância, o mistério da sua vontade. Homem incrédulo nenhum sabe de nada de Deus, não tem bola de cristal, não tem, amado, mesa branca nem preta, não tem, amado, horóscopo, não tem adivinho, não tem nada. Crente não é adivinhador, mas o crente que está em Cristo sabe o que vai acontecer pela sua palavra. Então o crente é alguém devia ser muito disputado. Quero calar um crente, eu quero me consagrar com ele, eu quero ouvir a opinião dele, porque um crente é escolhido por Deus para ser herdeiro de Deus. E tem um detalhe, quem é que mora aqui dentro? O Espírito Santo de Deus mora aqui dentro. É mole você ser templo do Espírito Santo? E se você dá ouvido ao Espírito Santo, ele diz assim na intuição, ele fala no seu coração, ele diz, não entre nessa barca furada. E você não entra. E você não morre. Seus dias são prolongados, sem adivinho, sem nenhum tipo de, irmãos, bola de cristal. Meus irmãos, fica difícil alguém acreditar nisso. Acreditar no crente, fica difícil. Por isso que os políticos, os homens ricos, os empresários, procuram o quê? Mistério. E eles encontram onde? Em pai, mãe de santo. Eles encontram onde? Eles encontram nos guias das mesas brancas e pretas, para procurar saber se vai se dar bem, ou para dizer assim, mata aquele ali para mim se dar bem. Nós não precisamos disso, porque nós somos diferentes. Irmãos, infelizmente os que não têm Deus estão condenados ao inferno, sem volta, a não ser que, como diz o estudo de hoje, irmão, o último centavo, né? A não ser que ele se converta. Se não vier à escola, não estão sabendo o que é isso, né? Mas olha, meus irmãos, garantia de ser escolhido para viver
A pessoa é escolhida por Deus para viver aonde? No céu, só no céu. O crente é escolhido para viver aqui, ter Deus aqui, e nos umbrais da nossa partida, nós vamos tranquilo com o Senhor, para estar com Ele sem lenço e sem documento, sem eira e sem beira. O crente tem essa convicção de que o futuro em Deus a Ele pertence. Meus irmãos, a palavra de Deus diz lá em Lucas 12:32 o seguinte, amado: não tema, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou de dar a você o seu reino. Glória a Deus. Ter o reino de Deus, fazer parte do reino. Nós fazemos parte do reino. Por quê? Porque agradou a Deus fazer isso conosco. Agradou a Ele, amado, nos dar isso aí. Então vamos para a nossa mensagem. Em primeiro lugar, nos escolheu nele, irmão. Irmãos, uma escolha de Deus. Não é de um pastor, não é de um irmão qualquer. É uma escolha de Deus, irmão. Porque, amado, nenhum de nós temos como justificar empurrar alguém para o céu. Nós não temos essa capacidade, irmão, né? Nós não temos méritos para isso. Nós já somos escolhidos por Ele. E somente Ele é quem pode fazer isso. Meus irmãos, para ser, o crente é escolhido para ser um herdeiro de Deus, um preferencial. Preferencial não entra na frente, né? Em todo canto. Eu vou ali fazer a compra de uma marmitazinha, tem bem umas 10, 15, 20 pessoas, eu estou encabulado, mas se tiver, só tenho ali, sou preferencial, entro na frente, entro e saio depois do primeiro que foi atendido, e eu saio até humilde para não fazer alguma coisa qualquer e achar graça e até mangar dos outros. Porque a gente tem que ter também humildade de ter sido eleito, escolhido. Eu vou agora chegar a dizer, eu vou para o céu e tu para o inferno, não vou dizer isso com ninguém, né? Pois é, eu vou para o céu, porque eu sou salvo em Jesus Cristo. Você vai para o inferno, porque você não creu nele. Não precisamos ir demais lá na frente, né? Devemos pregar o amor de Deus para as pessoas e meus irmãos, né? Queridos, o preferencial, o escolhido, ele é um herdeiro do reino de Deus. É porque a pessoa não leva a sério. Eu estava comentando com o irmão aqui agora, lamentamos a dureza do coração das pessoas, né? Que não vem, né, meu irmão, para a igreja. Meus amados, ser crente se constitui em uma coisa muito marcante na vida da gente, certo? Amados, às vezes eu fico imaginando, eu sou um eleito, eu sou um escolhido, eu sou um salvo, eu vou para o céu dos céus, eu vou para a nova vida, eu vou herdar a glória. Eu fico pensando assim, né? Mas que coisa, eu não tomei nenhuma decisão, mas ele veio a mim, eu não fui, aliás, eu tomei a decisão agora, eu não fui atrás dele para tomar uma decisão, ele veio atrás de mim, eu me decidi. Fantástico, meus irmãos, né? Ele me escolheu, né? Ele, portanto, é meu Salvador, irmão. Ele me levou a segui-lo, amados, né? Por razões, irmãos, de ter confirmado que cria nele. Então, eu quero dizer, creio em Deus, quer dizer, a maior declaração da humanidade. Qual é? Crer em Jesus Cristo. Meus irmãos, não existe no homem qualquer condição, amado, de escolher Deus para ser o seu Salvador por razões próprias. Não existe, irmão, né? Porque, amados, o homem em si mesmo, ele nada é, ele nada tem. É por isso que a gente canta, se ele der, ele é Deus, se ele não der, ele é Deus. Ele é Deus. Nós não somos nada.
Agora, temos a felicidade de ser o quê? Um eleito por Ele. Quem me elege é Deus. É Ele que nos elege. É Ele quem é, amado, o dono da prata, do ouro. Ele é o dono do céu. Né? É Ele, amados. Né? Amados, no texto sagrado aqui, a decisão de Deus, irmão, de salvar o homem, irmãos, isso já vem de longe. No início do capítulo diz assim: Ele nos escolheu antes de quê? Da fundação do mundo. É mole a nossa salvação? É brincadeira, irmão? E nós nem vibramos como o gol do Vasco, do Flamengo, do Corinthians, vai Corinthians, todo esse negócio. Os camaradas pulam, se arrebentam todo. Agora mesmo, vendo no noticiário, uns 200 torcedores entrou na sede de um time lá, gritando, grito de guerra, crente não grita, grito de guerra, eu sou salvo em Jesus Cristo. E se disser isso na praça pública, alguém vai dizer, mangá de nós. Enquanto que o time ganha esse ano, é campeão do ano, e pode não ser de 20 para frente, e nós somos campeões entre ano e sai ano, nós somos campeão em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso aí é demais, irmão, para nós. Em segundo lugar, amados, vamos ver o verso de número 7. Temos a redenção pelo seu sangue. Irmãos, pelo seu sangue significa remissão. O que é remir? Remir é uma coisa que antes existia. Era um salvo e perdeu a salvação em Adão, no pecado, e aí ele vem remir, rever, entendeu? Como é rever a nossa situação. Jesus veio rever. É isso que ele veio fazer, amados, comigo e com você, amados, né? E revendo, ele perdoou o nosso pecado que nos incriminou para a morte eterna. Meus irmãos, em razão, amado, do homem que tinha tudo dado por Deus para viver e desfrutar para sempre, irmãos, né? Este homem, irmão, tomou uma decisão trágica que afetou quem? Ele e quem mais? E todo mundo que veio dele. Não escapa ninguém, irmãos, né? Por essa razão, todo que nasceu dele é incapaz de salvar um ou outro, porque todos pecaram, diz a Bíblia, Paulo, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos, né? Mas há um outro texto lá em Romanos também que diz, né, que todos carecem, né, de Deus. Não é isso, irmãos? Irmãos, no final do ministério do Senhor Jesus, irmãos, quando ele estava celebrando a Santa Ceia do Senhor, irmãos, ele estava dizendo como é que ele ia pagar a dívida da gente. O que foi que ele pegou naquele dia, irmãos, né? Ele pegou o quê? Ele pegou o pão, ele pegou o vinho, né? E diz o texto de Mateus 26:38, porque isto é o quê? O meu sangue. O sangue de quê? Da nova aliança, que foi feito o quê? Foi derramado em favor de muitos, dos que creram, irmãos, para a remissão dos pecados. Irmãos, para isso ele teve que suprir na cruz do Calvário, e ele derramou até a última gota do sangue dele, para pagar nós, e nós somos frouxos, e nós somos fracos, e nós botamos os pés pelas mãos, porque nós não vibramos com a fé, não vibramos com a salvação. Meus irmãos, a redenção, amados, que Jesus Cristo veio fazer, amados, trouxe algo, um elemento importante chamado de graça, irmãos, né? E essa graça veio deflagrada na cruz do Calvário, irmãos, quando ele ainda estava, amados, em agonia, né? Ele estava em agonia, irmãos, né?
E ali ele clamava ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes. Perdão de graça, pago na dor, no sofrimento, dizendo: está quitada, Marcos Severo. Está quitado, Dedé. Não vai nada. Agora me sirva. Toque, meu irmão. Pregue o Evangelho, meu irmão. Faça a minha vontade. Né? Porque não temos como agradecer a Ele, a não ser servindo a Ele, irmãos. Né? Porque a nossa meta não é somente esta vida, estar feliz aqui com nossa vida, com nossa família, com nossa igreja, nosso povo, com nossa cidade, mas é estar sabendo de que o futuro glorioso nos aguarda para herdarmos para sempre a glória de Deus. Meus amados, em terceiro e último lugar, o verso número 8 diz: amados, o mistério da sua vontade. Né? Irmão, que mistério é esse, meus amados? Que mistério é esse, irmão? Né? Somente a luz de Cristo, irmãos, que nos iluminou. Jesus Cristo disse a todos ali que o seguia, em João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem o quê? Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, meus irmãos. Né? Irmãos, só assim o crente pode enxergar, né? Pode ver, irmãos, o desenvolvimento do mistério da vontade de Deus aqui, o mistério da vontade de Deus. O que é isso? Só o crente pode ver, porque o crente tem o Espírito Santo no seu coração. Meus irmãos, a presença de Deus no crente, amado, quando ele nasce de novo, quando ele tem o novo nascimento, amado, o novo nascimento chama-se novo nascimento, que vem em primeiro lugar, é o sobrenatural. Você se converte e você é encaminhado a uma igreja, e não pode ficar sem ler a palavra, não pode ficar sem ter comunhão com Deus, não pode ficar sem oração, não pode ficar sem uma igreja, porque, amados, a Bíblia diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Amém. A minha ovelha ouve a minha palavra e me seguem e me conhecem. Então um cristão é diferente, meus irmãos, não é? Somente o Espírito Santo que mora, amado, no nosso coração, irmãos, onde nós somos templo individual do Espírito Santo, pode nos guiar. Dê atenção ao Espírito Santo. Eu estou lendo um livro agora, irmãos, que eu trouxe de Recife, e uma mulher fez tudo para levar outra a Jesus, desde de algum tempo. Aquela moça havia sido ferida, explorada sexualmente, tantas coisas. E aquela irmã, que foi missionária há 2 anos na África, trouxe aquela irmã, cuidou dela, levou ela a seguir a Cristo, ela se converteu, essa moça desenvolveu na igreja. Quando a moça foi dar um relatório lá na frente, contar um testemunho, não tocou no nome dessa irmã. A irmã ficou enfurecida, porque queria que citasse o nome dela, ela não citou. Peitou ela assim, peitou mesmo, né? Peitou ela assim e disse: você passou 1 hora falando da sua conversão e não tocou no meu nome. E aquela irmã não disse nada. Poucos dias depois ela foi aconselhada por alguém que disse: ela não fez aquilo por você, ela fez aquilo por Deus. Amados, nós às vezes entendemos errado, queremos holofotes, nós queremos, irmãos, estar na frente. O irmão chegou para mim e disse: por que você não é aqui agora, você não só mira o púlpito? Eu digo: rapaz, eu plantei essa igreja, vivi o tempo todo dando assistência, hoje eu chego, deixa eu ficar ali na cadeirinha ali. Não vou pregar, não sou, deixa eu ficar ali, porque, amados, nós servimos ao Senhor. E aí a gente precisa conhecer o mistério de Deus na nossa vida, amado.
e os mistérios que o crente vê de Deus, coisa que ninguém vê, ele vê através da vida de comunhão e de santidade com Deus. Aí ele vê, irmãos, tudo isso, irmãos, né? E ele passa a experimentar uma vida com Deus e começa a vislumbrar, a ver as coisas tanto do presente como do futuro, aqui nessa vida, de segunda a domingo. Ah, amados, como é importante você ter a comunhão com Deus, e ter esse momento gracioso, irmão, de poder, amados, ser iluminado pelo Espírito Santo, irmão, amados, e ser guiados como um crente pelo Espírito Santo, ele ter a percepção não só do céu, irmãos, mas daqui, ele poder ver, ter sabedoria para saber o que é bom e saber o que é ruim, para saber escolher o que é certo e rejeitar o que é errado. Isso é que o crente precisa fazer, irmãos, na sua vida. Amados, o mistério da sua vontade, irmão. Como descobrir isso? Eu diria, descobre-se sim. O crente descobre para ter uma vida abençoada através de uma vida de adoração a Deus, na presença dele, irmãos, não é? Para que ele seja um diferencial no exemplo de uma vida com Cristo. Então ele é um diferencial e ele não precisa de ajuda de ninguém. Não, ele diz assim, né? Eu não preciso da ajuda de ninguém, porque ele tem de Deus, irmão. As pessoas podem nos dar um compartilhamento de alguma coisa, mas a gente não precisa. Você dos outros, quem não vive com Deus, quem não confia em Deus, de repente tem um trimili qualquer, corre logo atrás de A, em vez de ser, e aí, me ajuda, me conta, não sei o que, esquece de dobrar os joelhos e dizer, Espírito Santo, estou atribulado, mas só a Ti eu estou te transmitindo, colocando em Tuas mãos, para que Tu me ajudes. Aí ele chama o vizinho para resolver o problema. Mas nós não precisamos ver o vizinho, por mais pequeno que ele seja, a gente precisa, em primeiro lugar, se colocar diante do Senhor e aguardar, meus irmãos. Tenho certeza, irmão, amados, o agir natural, irmãos, do relacionamento pessoal, irmãos, familiar, do trabalho, da escola, amado, tudo tem que resultar, amado, em uma vida, amados, nas mãos de Deus, irmãos. A vida deve ser refletida em Cristo, não nos outros. Você ora a Deus por algo, aí Deus te toca, vá ao seu pastor, vá ao presbítero, vá ao irmão, vá a quem está de emergência, quem está no plantão, e ele vai te dar a palavra de Deus. Eu quero encerrar, meus irmãos. Nos escolheu nele, irmão. Não é fácil. Ele nos escolheu nele, né? Vinde a mim. Ele nos escolheu, não é? Que bom, amado, né? Porque, amado, somente Deus, irmãos, pode chegar ao homem onde nenhum outro homem pode chegar. Tem quem possa penetrar na vida de alguém que não seja Deus, irmãos? Irmãos, e quando Deus chega ao homem, irmãos, em primeiro lugar ele recebe a salvação, em segundo ele passa a ter uma vida nas mãos do Senhor. Por último, irmãos, o homem precisa saber o significado da redenção. Muitos estão por aí sem entender o que é a redenção de Jesus Cristo, amado. E a redenção é porque ele mandou seu Filho amado para fazer o quê? Para resgatar o homem pecador e deflagrar na cruz do Calvário, perdoados estão os seus pecados. Isso que ele vai fazer, amado. E o preço foi ele que pagou por nós, irmãos, amados. Porque os homens, irmãos, procura desvendar, amados, o futuro das pessoas, né? Porque, amados, existe, amados, uma consciência em cada pessoa sobre o futuro. E eu diria para você, irmão,
Pergunta a um crente que vive em comunhão, irmãos, em santidade, amados, em oração, irmãos, aquele que anuncia o reino de Deus, ele decifrará primeiro para ele que vai e vem e ora pelos outros, que o abençoa também. Eu quero concluir, Adé, com uma historinha, né? Sempre estarei ao teu lado, foi o que o pai disse ao filho, certo? Haja o que houver, meu filho, eu sempre estarei ao seu lado, né? Então, certo dia ali na cidade dele houve um terremoto, e aí a escolinha do menino foi atingida em meio, e aí correu polícia, bombeiro, os pais, família toda, aquele pai, e aí começaram a trabalhar, irmão, e ele só lembrava do que o filho ouviu dele: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. E aí aquele pai ali trabalhando, irmãos, na pedra enorme, estava lá tapando toda aquela escolinha, amado, né? E de repente trouxeram um guindaste já um dia depois, e com muito esforço o guindaste tirou uma grande pedra que tapava toda aquela escola, e de repente, amados, se ouviu uma voz infantil que vinha lá do buraco, e a vozinha dizia: pai, estou aqui. Aí o pai disse: meu filho, você está bem? Estou, pai. Sim, papai, estou bem, estou aqui com todos os meus colegas, estamos todos juntos, mas nós estamos com fome, pai, né? E ele então levou comida e tirou eles dali, amados, né? Por isso, amados, que nós precisamos acreditar no nosso Pai, principalmente quando os terremotos da crise financeira, dos desenlaces, dos conflitos, das confusões se abatem, aquela pedra grande quer, irmão, nos sucumbir, aí a gente diz: pai, e Deus vem e nos socorre. Que Ele nos abençoe. Amém, amém, irmão?